Seja muito bem-vindo ao podcast Finanças na Prática e no episódio de hoje eu vou compartilhar contigo 5 livros em comum sobre dinheiro que você precisa ler para transformar a tua relação com o dinheiro, assim como aconteceu comigo. Esses livros aqui não são como Segredos da Mente Milionária, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Homem Mais Rico da Babilônia, como livros bem comuns, sabe? E que inclusive eu mesma já li e super indico, mas esses aqui são livros que pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre eles, mas eles trabalham essa questão do dinheiro numa ótica que pode ser muito provável que você nunca tenha ouvido falar, mas que é fundamental para gerar uma relação saudável e da forma certa que você deve ter com o dinheiro. E o primeiro livro é esse aqui, Meu Trabalho, Meu Ministério, do autor Mário Simões. E esse livro ele é muito especial, essa indicação muito especial, porque eu conheço o autor, inclusive o autor mandou aqui autografado para mim o livro. E como que eu conheci esse autor? Ele foi uma ponte feita com uma amiga, a Vivian, e ele é dono de uma editora, além de autor, ele é dono de uma editora, ele tem 12 livros publicados, e ele vai ser o editor, a editora dele vai ser quem vai publicar o meu livro, então foi por isso que eu fiz essa conexão com ele, né? Por isso que a gente tem essa conexão, ele que me enviou esse livro de presente, foi um grande presente na minha vida e do meu marido, nós dois lemos, porque o subtítulo dele é Como Usar o Seu Trabalho para Fazer Diferença no Mundo. E o que isso tem a ver com a tua vida financeira? Tem tudo a ver com a tua vida financeira. Porque se você buscar fazer dinheiro simplesmente só por, sabe, a necessidade de pagar a tua conta, vai ser algo muito raso na tua vida e muito provável que tu vá sempre fazer muita força para fazer dinheiro. Diferente de quando você tá no seu lugar de propósito e você entende que o seu trabalho é uma fonte também de você trazer benefícios para o mundo, e quanto mais benefícios, quanto mais soluções você traz para as pessoas, mais remunerado você é e melhor remunerado também é. Porque se você faz um bom trabalho, se você resolve problemas difíceis, enfim, você é melhor remunerado por isso, entende? Então, assim, ele até traz na perspectiva bíblica de que a palavra trabalho aparece mais vezes na Bíblia do que fala de cantar, de louvar, de adorar, de todas essas palavras que são bem, vamos dizer assim, espirituais, vamos dizer assim, mas que o trabalho ele tem um propósito divino, não somente como algo que a gente deve fazer para pagar as nossas contas, mas como uma missão de vida, entende? Então, esse livro foi muito transformador. Eu, desde nova, sempre pensava assim, eu não quero trabalhar só para ganhar dinheiro. Óbvio que é importante, mas eu quero trabalhar com algo que faça sentido e que transforme a vida das pessoas. Então, esse livro vem muito de encontro com esse entendimento que eu tive e eu quero até inclusive já te trazer essa provocação, sabe? Se hoje você está trabalhando com algo onde você ganha muito pouco, onde você é muito mal remunerado e você não está vendo sentido no teu trabalho, esse livro com certeza ele vai abrir os teus olhos, porque eu já vi pessoas, por exemplo, que eu atendi e que estavam lá trabalhando com algo onde ela estava fazendo muita força para fazer dinheiro. E quando ela saiu daquele lugar que ela estava fazendo muita força e ela começou a entender qual era o propósito dela de verdade e ela começou a trabalhar com aquilo que tinha a ver com o propósito, ela começou a conseguir fazer mais dinheiro com menos força, entende? Então é um livro que com certeza vai virar muitas chaves aí na tua vida financeira, porque não é necessariamente sobre dinheiro, assim, diretamente, mas indiretamente sim, porque o trabalho é o meio pelo qual a gente faz dinheiro, certo? Segundo livro que eu quero indicar aqui é esse livro aqui do autor Shawn Bowles, eu acho que é assim que fala, que é Chaves para a Economia do Céu. Título bem interessante, inclusive, né? Ele fala aqui sobre uma visitação sobrenatural do ministro das Finanças. Esse livro, ele fala sobre o dinheiro como um propósito divino, porque ele traz o sentido seguinte: a gente vive num mundo de uma mentalidade onde a gente sempre pensa, o que eu posso ganhar com isso? Sempre olhando para o nosso umbigo, para os nossos desejos, para as nossas ambições. Só que ele traz uma ótica. O que Deus pode ganhar com isso? Com a minha postura em relação ao dinheiro, entende? E ele fala ali como Jesus, ele ensinou sobre dinheiro. Eu até trouxe umas anotações aqui para eu não esquecer de nada que eu tinha para falar para vocês sobre cada um dos livros. Mas ele fala como Jesus nos ensinou sobre dinheiro baseado na perspectiva do céu, porque o dinheiro é um assunto espiritual.
que se trata de uma cultura, essa cultura do céu sobre dinheiro, se trata de uma cultura onde não existe necessidade, mas também não existe ganância. Então não existe falta, é um lugar onde tem suficiência de tudo, onde existe abundância e não existe ganância. E é algo que para nós às vezes parece até como? Como que eu não tenho abundância sem ter ganância? Inclusive é algo que muita gente confunde, né? Ambição com ganância. Eu sempre falo que ambição é eu querer mais e melhor. Ganância é quando eu quero mais a qualquer custo, quando eu quero mais, mesmo que isso custe a minha saúde, os meus princípios e valores, a minha família. E aqui ele traz essa cultura do dinheiro de uma forma santificada, vamos dizer assim, da forma correta, porque se a gente vai, inclusive para a Bíblia, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, porque o dinheiro ele tem um propósito divino e a gente pode ser livre desse amor ao dinheiro, que é o que realmente traz prejuízos para nossa vida, mas sem deixar de fazer com que ele cumpra o propósito aqui na Terra. Então não é por acaso que Deus coloca a quantidade de dinheiro que ele coloca na tua mão. E aí aqui ele fala sobre como utilizar essas chaves da economia do céu aqui na Terra. É assim, ó, foi um livro que eu li chorando, de verdade. Ele tem aqui, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem no total 137 páginas. E eu lembro que eu li, eu acho que metade desse livro, na época a gente estava no apartamento ainda, antes dos meus 2 anos de casado, e eu lembro de ter lido em prantos, assim, porque me impactou demais essa leitura, muito profunda mesmo. Próximo livro aqui, o terceiro livro, é esse aqui. Uma Questão de Honra, do autor Luciano Subirá. Luciano Subirá também é uma grande inspiração para mim, um homem de Deus que eu ouço há muito tempo e que eu tenho sido muito abençoado pela vida dele. E ele fala nesse livro sobre o valor do dinheiro na adoração. A gente não tem essa compreensão, popularmente falando. A gente muitas vezes compreende o dinheiro só como uma moeda de troca aqui na Terra para a gente comprar, vender e fazer o que a gente precisa para se manter vivo aqui na Terra. Mas ele tem uma função espiritual aqui na Terra também, para a nossa vida. E aí ele aborda muito esse valor do dinheiro no papel da adoração, nesse lugar de honra. Então, o que acontece? O que é honra? É eu colocar algo que eu acho importante, alguém que eu acho importante no lugar de destaque. Então, ele traz como a gente utilizar o dinheiro como um meio de evidenciar nossa honra a quem a gente acha importante, que é Deus. Se eu considero Deus importante na minha vida, eu dou esse lugar de destaque para ele e eu posso manter isso em evidência através do dinheiro. E, inclusive, tem algo que em 1 Samuel 2,30 fala, Deus falando, né? Eu honro aqueles que me honram. Então, quando a gente também honra a Deus através do nosso dinheiro, a gente também recebe essa honra dele na nossa vida. E aí ele fala sobre muitas chaves de honra na vida financeira. Então, é um livro, assim, muito poderoso, tá? Muito poderoso mesmo. Aqui eu até deveria ter mostrado dos outros ali prefácio, mas aqui, por exemplo, fala do princípio da honra, a lei das primícias, o saco furado, a questão do dinheiro, aprendendo o contentamento, os níveis de contribuição, entendendo a mordomia, lei da semeadura, lei de contribuição, sobre dar e receber. Então é bem, bem poderoso esse livro. Outro livro que foi muito transformador na minha vida foi esse livro aqui, Deus e o Dinheiro. Como descobrimos a verdadeira riqueza na Harvard Business School. Esse livro ele foi escrito por 2 alunos jovens do MBA, mais prestigiados do planeta lá em Harvard, né? Algo que a gente ouve muito falar. E eles tinham a pretensão de descobrir qual é a verdadeira riqueza. E eles trouxeram aqui dentro desse livro um estudo muito profundo sobre Deus e o dinheiro, assuntos que para muitas pessoas parece algo contraditório, algo que não cabe, né, na mesma frase, porque Deus é uma coisa, o dinheiro é outra, Deus é algo santo, o dinheiro é algo que é sujo, que é ruim, que eu tenho que ter longe, e qual que é a relação dessas duas coisas? E algo que ele traz aqui dentro, que eles trazem, né, como autores, dentro desse livro, são muitos princípios fundamentais tanto sobre generosidade, quanto sobre como eu utilizar esses recursos. Perdão. E eles trazem aqui 7 princípios. Então, aqui, por exemplo, no prefácio deles, eles falam sobre esses 7 princípios. Eu não vou falar quais são os princípios, né? Você vai precisar ler o livro para saber dos princípios. Mas ele fala das nossas motivações para doar, as nossas motivações para enriquecer,
Ele fala também sobre o GPS, qual é o perfil que a gente se identifica, se a gente se identifica como perfil de gastador, alguém que tem o perfil de poupador ou alguém que tem o perfil de servo. Ele fala sobre o gastador como aquele que investe no presente, o poupador o que investe no futuro, e o servo aquele que investe na eternidade por meio da adoração. E isso foi algo que até nesse livro me chamou muita atenção, porque ele fala assim, imagina que a gente tem... Deixa eu até ver se eu acho, peraí, que ele é bem pequenininho aqui descrito, talvez seja mais fácil eu até mostrar o que ele realmente falou aqui. Ó, vamos ver se eu consigo achar. Bem fácil aqui, vamos lá. Eu acho que não. Ou é um pouco mais pra frente, essa parte que eu tô pensando aqui. Que ele até conta como um breve textinho, assim. Eu acho que é mais... Acho que é antes aqui. Enfim. Você vai precisar ler o livro para entender isso que eu vou falar, mas o que ele traz aqui dentro do livro que eu achei bem interessante é que esse investidor na eternidade, que é no caso o servo, tem muito a ver também com aquele versículo, se você conhece um pouco mais da Bíblia, que fala, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então, ele não fala investidor bom e fiel, ele fala servo bom e fiel. E que essa é a postura que Deus espera que a gente tenha para com o nosso dinheiro, que nem nosso é, né? É dele, que a gente tá só nas nossas mãos para administrar, que é um princípio que, inclusive, nesse livro fala, questão de honra, nesse aqui Deus e o Dinheiro também fala, que é o princípio da mordomia, que é administrar um dinheiro que não é meu. Então, é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um carro emprestado. Eu tô administrando, cuidando daquele carro, mas aquele carro não é meu. Então, eu tenho que ter, assim, cuidado dobrado, né? Mas algo que ele fala aqui sobre essa postura de servo e de investir é como se a gente estivesse transferindo dinheiro para uma nação, né? Então, eu tô aqui vivendo em real, mas vamos dizer que a minha nação de origem, ou a nação para onde eu vou morar, é os Estados Unidos. Então, o que eu faço? Eu tenho que transferir o dinheiro do real para o dólar, porque não adianta eu chegar lá com R$ 1 milhão. Eu não vou conseguir fazer absolutamente nada lá nos Estados Unidos com R$ 1 milhão. Mas se eu transferir esse dinheiro para dólar, eu converter, aí eu vou poder utilizar. Então, ele fala sobre o fato de a gente ter que utilizar, já que nós somos seres eternos, utilizar o nosso dinheiro aqui da Terra para transferir para nossa pátria, onde a gente vai morar para sempre, que é na eternidade. Então, a nossa riqueza aqui da Terra, ela não vale de nada se eu não usar ela para fazer essa conversão de moeda, da moeda da Terra para a moeda do céu. Então, esse livro é um livro muito, muito, muito poderoso. Ele, inclusive, fala sobre um tema que eu estava conversando com uma amiga recentemente, que é sobre esse contentamento. E esse é um princípio que fala nesse livro, mas também fala nesse uma questão de honra aqui. Inclusive, esse Uma Questão de Honra, do Luciano Subirá, ele tem já um podcast falando sobre esse livro, ele tem uma ministração dele falando sobre esse livro, então você consegue já ter uma noção daquilo que é abordado aqui se você já for assistir no YouTube, tá? Mas esse lance do contentamento, ele inclusive traz aqui nesse Deus e o Dinheiro um conceito de você descobrir quanto que você realmente precisa para a sua vida, já pensando no longo prazo, pensando em aposentadoria. Lá nos Estados Unidos eles têm muito esse hábito já fazer o cálculo para quanto que precisam para investir na faculdade dos filhos e tudo mais, ter a qualidade de vida que eles têm, ter a hipoteca da casa, etc. Então, eles fazem esse levantamento e eles definem qual é o chegar lá deles, porque a gente sempre tem na nossa mente isso, né? O dia que eu chegar lá, eu vou ficar contente. Só que muitos de nós, eu até estava conversando com uma amiga esses dias, a gente define um lugar e a gente, quando chega nesse lugar, a gente dobra a meta, e dobra a meta, e dobra a meta, e dobra a meta, vai aumentando a régua e nunca tá satisfeito, nunca tá contente. E isso é um perigo pro nosso coração falando de dinheiro, a gente precisa se reavaliar para verificar assim, tá. Mas um dia eu falei que ter uma renda de R$ 10.000 para mim era suficiente, como é que agora não é? Eu tô criando novas necessidades com base no quê? Naquilo que eu realmente preciso? Ou na comparação com outras pessoas? Ou porque eu tô querendo coisas que eu, na verdade, nem queria, mas porque eu tô sendo influenciada por pessoas nas redes sociais, agora eu tô achando que isso é uma coisa que eu preciso. Porque se eu começo a descobrir esses valores, e eu entendo, eu bato um martelo sobre isso na minha vida, a partir do momento que eu estiver ganhando mais do que isso, eu vou entender, beleza, isso já é mais do que o suficiente, esse dinheiro não precisa mais ficar comigo. Ele tem se Deus ainda está me mandando esse recurso, ele tem um propósito eterno de servir outras pessoas, então vou
passar esse dinheiro para frente, que eu não preciso mais disso, entende? Então é um livro muito poderoso, é um livro, ó, tá todo cheio de destaque aqui. Alguns não estão com destaque em cima, mas todos estão bem sublinhados e com várias coisas. E são livros que, inclusive, eu tenho vontade de revisitar nesse ano. Eu li, acho que todos esses livros aqui eu li no ano passado. Acho que só Chaves para a Economia do Céu que eu tinha lido em 2022, mas todos os outros foi no ano passado. Mas eu tenho vontade de pegar um por um, assim, e fazer um estudo profundo, sabe? Porque para deixar essas lições bem fixadas. E para finalizar, por último, mas não menos importante, na verdade, na minha opinião, esse aqui é o melhor de todos. Deixei ele pro final, porque a gente sempre deixa o melhor pro final, né? É esse daqui que é o Dinheiro, Sexo e Poder. Esse livro eu também, como eu falei, li no ano passado, e ele foi um livro que revolucionou, assim, a minha vida, a minha visão sobre dinheiro, a minha relação com o dinheiro. Ele, assim como o Chaves para a Economia do Céu, foi um livro que eu li chorando o livro inteiro, assim. Ele me marcou profundamente, ele mudou a minha relação com Deus, com o dinheiro. E por que que ele mexeu tanto comigo? Porque ele fala, o autor, o John Piper, que ele é um excelente autor. Ele fala que todo ser humano está inclinado a adorar uma dessas três coisas. Ou ao dinheiro, ou ao sexo, ou ao poder. Nós estamos inclinados a adorar alguma dessas três coisas na nossa vida. E tudo isso foram dádivas, foram presentes, foram bênçãos criadas por Deus para que a gente desfrutasse, certo? Só que muita gente até acabou distorcendo, enxergando até mesmo essas coisas como uma ameaça. O dinheiro, o sexo, o poder como uma ameaça, como uma coisa perigosa, como uma coisa ruim, que aí por isso eu não posso ter. Então foi por isso, por exemplo, que muitas pessoas, por terem esse temor, evitaram ter dinheiro, evitaram lugares até mesmo de poder, por exemplo, a política. Não, o cristão não pode estar na política porque ele vai se corromper nesse ambiente, porque quando tu quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela, porque a hora que der o poder, esse poder vai corromper. Isso não é a verdade. Porque quando você dá poder para alguém que tem um coração puro, aquilo vai potencializar e vai servir a muitas pessoas. Mesma coisa com dinheiro, mesma coisa com sexo e tudo mais. E Deus fez com todas essas três coisas para que a gente desfrutasse. São um presente para a gente desfrutar. Só que qual é o problema? Quando a gente, ao invés de pegar as coisas que Deus deu para a gente desfrutar como presente, a gente passa a amar mais essas coisas do que amar a Deus que deu elas de presente para nós. E é aí que entra a desordem na nossa vida. E se eu, depois que estudei esse livro, eu comecei a perceber que quando tu começa a cavucar na vida, tu percebe que todos os problemas no fim se resumem a essas três coisas. Lá na raiz é uma dessas três coisas que estão em desordem. Porque se você for perceber aqui, ele traz um desenho como se fosse de planetas, né? Do sistema solar. Então, qual que é o conceito que ele traz aqui nesse livro? De que qual é o jeito saudável de a nossa vida funcionar, tá? Deus, ele funciona como o Sol que está no meio, certo? Ele é o Sol que está no centro do sistema solar. E ao redor existem planetas que estão orbitando: o dinheiro, o sexo e o poder. E para que esse sistema solar chamado nossa vida, ele funcione perfeitamente e de forma saudável, equilibrada, é assim que deve funcionar. Só que onde que mora o problema? Quando a gente pega e a gente tira Deus, que é o Sol, do centro, e a gente pega e coloca o dinheiro como centro, o poder como centro, o sexo como centro. E aí é onde existe a desordem. Quando Deus é o centro, tudo funciona em órbita. E a gente consegue ter prazer nessas coisas, a gente consegue desfrutar dessas coisas sem que elas nos prejudiquem, sem que elas façam mal para nós. Agora, do contrário, aí sim a gente vai ter problema. E foi, assim, um soco no estômago para mim, sabe? Porque eu me dei conta, lendo esse livro, que sim, o dinheiro, ele estava no lugar errado na minha vida. Sim, Deus não estava sendo o centro. E foi muito doido, foi muito dolorido, assim, enxergar essa realidade. E foi incrível como, quando eu percebi que o dinheiro, ele estava no lugar errado e que a minha visão sobre Deus, ela estava distorcida, consequentemente a minha visão sobre mim e sobre o dinheiro estava distorcida, e aí eu entendi porque algumas situações estavam acontecendo, como estavam acontecendo. E foi muito doido, inclusive, como que eu cheguei a ler esse livro, porque eu já tinha, ele estava no meu carrinho da Amazon há um tempo atrás, e eu não tinha comprado. Aí num belo dia eu tava questionando assim algumas coisas, orando e tal, eu secando meu cabelo antes de ir para um compromisso. E aí do nada veio na minha cabeça assim, o livro Dinheiro, Sexo e Poder. Tá. Aí eu fui e comprei. Aí quando eu comecei a ler, eu entendi tudo.
entende? Então, assim, esse livro ele fala sobre o fato de que a gente tá sem a revelação de quem Deus é como se a gente enxergasse Deus mais ou menos assim, eu vejo ele por uma frestinha de luz, como numa sala que tá fechada e tem um pedacinho de uma janela que entra um raiozinho de sol. Isso é o que a gente conhece dele, por isso a gente vai lá e tira ele desse centro. Agora, quando a gente começa a abrir os nossos olhos e enxergar quem ele realmente é como quando a gente sai de casa da porta para fora e aí tá aquele dia ensolarado e tu vê aquela luz, aquela glória do sol e tu te depara com aquela grandeza e aí tu passa a ver o sol como ele realmente é, não só uma fagulha do que ele é. Então ele traz esse nível de profundidade dentro do livro. Então é um livro que mexeu muito comigo. Todos esses livros são muito baratinhos, tá? Esse aqui eu acho que foi R$24,90. Esse Deus e o Dinheiro, tudo nessa média de 20 e poucos, 30 e poucos reais, assim, são todos livros que são um investimento muito pequeno, proporcional ao resultado que isso vai gerar na tua vida, de impacto, na mudança na tua relação com o dinheiro, para que você passe a enxergar nessa ótica espiritual. E aqui eu não tô falando de religião, eu tô trazendo uma vertente do dinheiro, porque dentro dos meus programas de mentoria, eu sempre explico para os meus clientes que o dinheiro, ele tem como se fossem assim, ele é formado como se fosse um tripé. Então, uma das pernas desse tripé é o emocional, uma das pernas aqui também do dinheiro é o espiritual e a outra é o material. Então, não adianta eu tratar só o material e o emocional se eu não olhar o dinheiro na perspectiva espiritual, porque essa é uma das pernas. Senão vai cair, não vai ter esse tripé que vai se sustentar, tu entende? Eu preciso ter essa visão sistêmica sobre o dinheiro. Eu não posso olhar somente para uma das coisas. E esse é o problema que muita gente tem, porque acha que para resolver a sua vida financeira só precisa olhar para o material, só precisa olhar para planilha, só precisa olhar para gerenciar aquilo que você vê. Só que você precisa olhar para aquilo que você não vê também, mas que é a raiz, entende? Que é o que está ali em oculto, que não está explícito, mas é o que influencia diretamente os teus resultados, tanto na parte emocional quanto espiritual. Então, inclusive, para pensar dessas 3 áreas. Qual dessas áreas pode estar afetando hoje a tua vida financeira? Pode ser que você, por exemplo, eu vivi um processo na minha vida financeira onde no material estava tudo certo. E aí eu percebi que existia uma questão emocional e espiritual que precisava ser alinhada. Aí houve um momento em que o emocional já estava tudo certo, tudo que tinha de pendência emocional que estava impactando meu financeiro estava resolvido, mas ainda tinham questões que não avançavam. E aí eu fui entender que eram questões espirituais. E eu até já gravei um episódio falando sobre isso. Existe a batalha, né? Que ela é tipo cálice, a batalha, que ela é uma tempestade, que ela é causada por mim. Outra que é um tipo de batalha que vem como um ataque, e aí a gente precisa ter esse discernimento para fazer essa leitura e saber como atacar e como resolver em cada uma dessas áreas, porque não adianta, por exemplo, eu ter um problema financeiro na minha vida que ele está sendo originado pelo material, na parte material, onde eu posso tocar, e querer resolver com as estratégias espirituais, assim como não adianta tentar resolver um problema financeiro que tem como origem algo espiritual com estratégias naturais, entende? E esses foram os 5 livros que eu tinha para indicar para vocês. Eu espero que vocês gostem muito dessas leituras. Me fala aí nos comentários qual vai ser o primeiro livro que tu vai começar a leitura aqui. Se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que essa mensagem precisa chegar para o máximo de pessoas, tá? Nos vemos até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau!